A liberdade financeira se alcança com dividendos que garantem o seu futuro e daqueles que você ama e que você quer bem. E isso exige, claro, que se adote uma mentalidade de longo prazo. O Barsi chama esse estado de cultura de investimento. Primeiro, você precisa se educar financeiramente, que nada mais é do que entender que você não pode gastar mais do que você ganha. Simples assim. Uma vez que o dinheiro sobrar, você precisa saber o que fazer com ele. Lembrando sobre um ditado clássico do mercado: o dinheiro é um péssimo mestre e um ótimo escravo. Em outras palavras, pare de trabalhar por dinheiro e coloque o seu dinheiro para trabalhar por você. É isso que vai te tornar livre financeiramente falando. Antes da gente continuar, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma informação muito importante, mas só vou dizer no final da aula de hoje. Fica aqui, pois eu garanto que você vai gostar e vai aproveitar muito os conteúdos. Eu sou Luiz Barsi, investidora e uma das fundadoras do Ações Garantem o Futuro, a única instituição autorizada a ensinar a metodologia de investimentos de Luiz Barsi Filho. A nossa missão é simplificar e democratizar a jornada do investidor. Vamos começar falando sobre liberdade financeira. Para falar sobre liberdade financeira, é preciso que você entenda dois conceitos: renda ativa e renda passiva. Renda ativa é o resultado direto do seu trabalho, do tempo que você dedica a alguma atividade. Pode ser o seu emprego, a sua empresa e a sua profissão se você for um profissional liberal. Se você trabalha, você ganha dinheiro. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. E há inúmeros motivos que podem te impedir de trabalhar. Você pode ficar doente e não conseguir sair de casa, por exemplo. Alguém da sua família fica doente e você precisa cuidar dessa pessoa. Enfim, o fato é, você troca o seu tempo por dinheiro. Já a renda passiva é aquela que é gerada por um ativo, um imóvel, e vai para o seu bolso, sem você fazer literalmente nada. Você está dormindo, a renda passiva acontece. Você está lá se divertindo, a renda passiva acontece. Você está lá trabalhando em alguma outra atividade qualquer que gere renda ativa, a renda passiva também acontece. Você criou alguma coisa ou colocou o seu capital para trabalhar e gerar renda por você. Isso é renda passiva. Você fica livre para fazer qualquer outra coisa. Lembra que a gente falou lá no começo, né? O dinheiro é um péssimo mestre e um ótimo escravo. Quando você trabalha por dinheiro, renda ativa, você é escravizado por esse dinheiro. Quando você faz o dinheiro trabalhar por você, que é a renda passiva, você é o senhor, é o mestre desse dinheiro. Há diversas fontes de renda passiva, mas para fins dessa aula, a gente vai destacar as seguintes. Primeiro, aluguel de imóveis. Segundo, direitos autorais. 3, royalties sobre patentes. E quarto, o que a gente verdadeiramente acredita que seja a forma mais fácil de se gerar renda passiva: os dividendos com ações. Mais fácil porque é muito simples você escolher investir o seu dinheiro em uma ação de uma boa empresa que paga bons dividendos. Claro que é preciso analisar muitas informações e fundamentos para isso, mas sendo essa empresa perene, ou seja, com um negócio duradouro, bem administrada e lucrativa, ela vai te pagar dividendos. Concluindo, dividendos de ações de boas empresas da Bolsa de Valores é, sem dúvida nenhuma, a maneira mais simples de se conseguir uma renda passiva para o longo prazo. Isso posto, a gente chegou no conceito de liberdade financeira. É quando você tem um fluxo de renda passiva maior do que os seus gastos hoje. O que você ganha com a renda passiva vai cobrir todos os seus custos de vida e ainda sobra algum troco. Isso é viver de renda e você livre. A sua renda passiva é maior do que a sua necessidade por dinheiro naquele momento. Você colocou ele para trabalhar por você, lembra? Nesse estado de liberdade, que é a financeira, você decide fazer o que você quiser com o seu tempo que sobra. Pode trabalhar no que você quiser, no que você mais gosta, ou no seu propósito de vida. Você vai poder dedicar o seu tempo à sua família, ver os seus filhos crescerem, ser responsável pela educação deles e cuidar da sua própria saúde. É quando você tem o controle sobre esse tempo e como você gasta o seu tempo. Esse sim é o ativo mais valioso que nós temos, pois ele é finito, ele acaba um dia. Mas atenção, pessoal, liberdade financeira não é sinônimo de riqueza imediata. Se você tem muito dinheiro, mas não tem tempo para gastá-lo, você não é livre. Se você é milionário, mas você fica doente de tanto trabalhar, estressado, aborrecido, tem um burnout a cada mês, toma remédio para dormir,
você é um escravo desse dinheiro que você ganha. Não tem tempo para a família, não acompanha o crescimento dos seus filhos, né? Ou seja, você não tem liberdade nenhuma. Você tem dinheiro, mas não aproveita a liberdade que ele poderia te dar. A liberdade financeira é, antes de tudo, um estado mental. Liberdade financeira tem a ver com decidir trabalhar ou não para ganhar dinheiro. Liberdade para decidir onde você quer viver. Na praia, na montanha, no exterior, onde quer que seja. Liberdade de tempo, você faz o que você quiser e no tempo que você quiser. Quando você bem entender. E liberdade psicológica. Você não tem obrigação de nada, obrigação de atingir metas no trabalho, de responder para o chefe, de pegar transporte público às 5 da manhã, por exemplo. Isso só é possível quando você atinge a verdadeira liberdade financeira. E é nisso que o Barsi também acredita. Essa é a filosofia de vida dele. Tempo para a família, para os filhos e, claro, para si mesmo. Agora imagine um momento em que você cria tantas fontes de renda passiva que a sua liberdade financeira supera em muito a sua necessidade de dinheiro. É quando a liberdade financeira te aposenta. Se você chega nesse ponto de equilíbrio, não precisa mais trabalhar porque a renda passiva te sustenta. Você está automaticamente aposentado. Vamos fazer uma comparação com a previdência pública. Muitas pessoas acreditam que vão se aposentar pelo INSS e finalmente vão poder parar de trabalhar. Essa é, teoricamente, uma situação de liberdade financeira. Mas o que ninguém te conta, e a maioria das pessoas não sabe, é que elas não vão se aposentar pelo INSS. Isso mesmo. Simplesmente porque a Previdência Pública não vai ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo que quer se aposentar. Eu estava vendo os jornais e me deparei com essa notícia. Uma pesquisa mostrou que entre 44 países para se aposentar, o Brasil aparece em 43º lugar, na frente somente da Índia. Isso porque o nosso sistema de aposentadoria é deficitário. Isso é, ele tem mais pessoas se aposentando e dependendo dos pagamentos do INSS do que pessoas que trabalham e contribuem com o INSS para pagar essa gente toda. Para você ter uma ideia, a projeção da população de idosos em 2040 no Brasil, que vão se aposentar, é cerca de 10 vezes maior do que a que a gente tem hoje. Vai ser absolutamente insustentável pagar esse pessoal daqui a 18 anos. 18 anos passam muito rápido, tá logo ali. Pra você ter uma ideia, em 1980 havia cerca de 9 pessoas em idade economicamente ativa para cada aposentado do país. Sabe quanto que é a projeção dessa relação para 2060? 1,6 pessoas que vão estar trabalhando para cada aposentado. Isso evidencia que o sistema público de previdência já quebrou. E se quebrou, ninguém mais vai conseguir se aposentar pelo INSS. Esquece o INSS. O déficit da Previdência em 2022 é de 505 bilhões de reais. Isso mesmo. Em 2060, esse déficit vai estar na ordem de 1 trilhão de reais. Alguém acha que isso daí é sustentável? Você ainda acredita que a sua aposentadoriazinha pelo INSS vai estar garantida? Vai sair tranquila? As pessoas aposentadas vão ser obrigadas a voltar a trabalhar, porque o governo não vai mais conseguir bancar todas elas. Aliás, isso daqui já está acontecendo. Olha só isso daqui. Essa é uma matéria de 2017 e já naquele ano o número de pessoas aposentadas que tiveram que voltar a trabalhar para complementar a renda já era crescente. Por quê? Elas simplesmente confiaram que o governo ia sustentar elas nessa fase. Em português bem claro, você vai passar fome se você acreditar que a aposentadoria do INSS vai ser suficiente para cobrir os gastos que você vai ter no seu futuro. E é justamente por essa razão que você precisa buscar liberdade financeira em outras fontes. O INSS definitivamente não pode ser a sua única fonte de renda. Esse conjunto de fatos e mentalidade é a razão mais importante para você ter uma renda passiva. Vamos falar agora um pouquinho sobre o efeito bola de neve nos investimentos. Bom, você viu até aqui que a maneira mais fácil de se conseguir renda passiva é com dividendos de ações de boas empresas e que a renda passiva consegue te levar à liberdade financeira. Então você concorda comigo que para conquistar esse objetivo, a sua meta financeira deve ser fazer a sua renda passiva aumentar, certo? Aumentar cada vez mais. A bola de neve é uma metáfora muito usada no mercado financeiro para explicar o efeito dos juros compostos. No início você começa com um floquinho de neve, bem pouquinho, vai nevando e quando você menos espera, a bola de neve está formada em uma proporção absolutamente gigantesca. O importante aqui é perceber que para que essa bola de neve seja gerada e cresça de verdade, é preciso, antes de mais nada, deixar nevar no seu quintal. Isso é,
você começa comprando ações de boas empresas que pagam bons dividendos. E não importa o quanto você vai investir, o importante é começar e começar do jeito certo. Você recebe os dividendos daquela ação e reinveste esse valor para conseguir comprar mais ações, de grão em grão. Em pouco tempo, e a gente acredita que dentro de 5, 6 anos, cultivando esse hábito, o fenômeno dos juros compostos começa a se revelar de verdade. Ou seja, a geração de valor ao acionista, que é o recebimento dos dividendos, somado à valorização do ativo, se mostra tão grande a ponto de ser quase que autossuficiente. Se no começo você precisava complementar o valor dos dividendos para conseguir comprar um lote de ações, nesse momento você já vai comprar as ações com o valor dos próprios dividendos recebidos. A conta se retroalimenta. É claro que você pode continuar adicionando o valor que você quiser nos investimentos, e isso só vai fazer a bola de neve crescer ainda mais. E aqui entra um dos mais geniais segredos do Luiz Barsi. Não importa exatamente o valor daquele ativo que você está negociando. A estratégia é simplesmente acumular o maior número de ações possível, que vão te pagar ainda mais dividendos. Claro que preço importa. Pagar bons preços pelos ativos é um dos componentes mais importantes na construção da riqueza. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que é preciso identificar o momento, a melhor janela de oportunidade para realizar essa compra. E olha que dizendo assim parece fácil, mas é uma das decisões mais desafiadoras que o investidor precisa tomar. Saber a hora certa de investir. Porque o que você mais deseja é comprar mais, acumular mais ações para receber mais dividendos. Nada mais inteligente do que pagar um ótimo preço nessa galinha dos ovos de ouro, concorda? Aqui entra um estado emocional fortíssimo e que poucos conseguem sustentar: a resiliência. E a paciência também, é claro. É preciso acreditar no que você estudou, analisou e manter-se muito firme na decisão que você tomou. Porque o mercado, o seu círculo social, sua família, em alguns momentos vão tentar provar que você está completamente errado. Aliás, até você vai duvidar de você mesmo. O Barsi mesmo já se perguntou inúmeras vezes: o que eu estou fazendo, hein? Mas ele se manteve muito firme no método e na estratégia, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, é questão de resiliência, de paciência e torcer para que o papel não suba tão rápido, porque assim você vai comprar com calma e aproveitar esse efeito da bola de neve ao longo dos anos. Falando assim, parece bem fácil, né? Mas não se iluda. É preciso muito esforço, estudo, dedicação para você chegar à liberdade financeira. Mas como deve ser isso na prática? Ou melhor, como é que o Barsi aplicou esse efeito bola de neve nos seus próprios investimentos? Executar o plano em si não é nada difícil. O difícil mesmo é você permanecer firme nesse plano, mesmo quando fatos e notícias vão te seduzir a vender aquela ação ou a se desfazer do ativo. Vender as galinhas dos ovos de ouro. Ora, mas pensa comigo. Se você estudou a empresa, sabe que é um negócio perene, sabe que é bem administrado por executivos competentes e sérios, nada mudou nos seus fundamentos. A empresa continua necessária e gerando muitos lucros, nada mudou. Por que você venderia essa ação? Por que você ia se desfazer de algo que é tão bom? Olha só o que ele fez em 1990. Você deve se lembrar do Plano Collor, que aconteceu lá nos anos 90, não é mesmo? O Barsi conta essa história que foi marcante para uma geração enorme de brasileiros. O Plano Collor, entre muitas medidas para salvar a economia, acabou confiscando a poupança de uma geração inteira de famílias e empresários do Brasil. No primeiro dia, depois da posse dele, o então presidente Fernando Collor decretou indisponível todo o dinheiro em poupança e da conta corrente da população. Isso é, ninguém podia sacar ou fazer uso desse dinheiro por 18 meses. Um choque econômico que acabou gerando um caos no sistema financeiro como um todo. Imagina só, ninguém entendeu nada e demorou muito para entenderem que o governo havia confiscado a sua poupança, ou seja, a sua liquidez limitada. A bolsa naturalmente despencou, não era para menos. Foi um pânico. As pessoas viam os preços de suas ações despencarem também. Guarde essa informação. Quando eu disse quase, é porque só os preços de negociação caíram. As empresas, a importância delas, a perenidade dos negócios, a boa administração, os múltiplos, lucratividade, tudo isso continuava lá. Você sabe o que não foi bloqueado e nem confiscado? Eu vou te dizer, os investimentos que estavam em ações na Bolsa de Valores.
Pois é. E você sabe o que fez Luiz Barsi, que naquela época tinha pouco mais de 20 anos de investimentos na Bolsa? Comprou mais ações de boas empresas que pagavam bons dividendos para sua carteira. Barsi tinha lá seus 20 anos, desde que criou e começou a aplicar o estudo Ações Garantem o Futuro, que foi o que deu início nessa trajetória como investidor e sobre a qual a gente fala bastante até aqui. Basicamente, consistia em você comprar ações que pagassem dividendos, reinvestisse esses dividendos para comprar mais ações e logo receber ainda mais dividendos. Você lembra que a gente fala sobre a bola de neve? É justamente isso. Naquela época, em 1990, ele já aplicava o seu estudo visando o efeito bola de neve dos dividendos, que é o que a gente diz para você fazer até hoje. Quer dizer, enquanto todo mundo estava em pânico, o Barsi enxergou um momento de turbulência na nossa economia, em que a Bolsa de Valores despencou mais ou menos 88% para acumular ainda mais ações. Precisa ter um pouquinho de sangue frio, não é mesmo? Quer dizer, se você tem um plano, fica bem mais fácil. É só seguir o plano. E o plano era acumular mais ações, receber mais dividendos. Já que os dividendos são pagos por quantidade de ações que você possui e não exatamente por quanto elas valem ou são negociadas naquele momento, você deve comprar sempre mais. A empresa tendo lucro vai distribuir dividendos. Com isso, Barsi estava garantindo seu próprio futuro com uma renda passiva e com dividendos gordos. O futuro que o Barsi queria garantir lá em 1990 é o nosso presente de hoje. Portanto, uma decisão tomada há mais de 30 anos gera frutos hoje, no presente que estamos vivendo, e com certeza vai continuar gerando no futuro também. Quer ver mais uma? A crise de 2008. Essa todo mundo viu, não? Mas o que você faz é o que realmente conta nesses momentos. Olha só o que o Barsi fez. A crise de 2008 foi a maior crise financeira global desde o colapso da Bolsa de Valores americana em 1929. Uma queda de cerca de 48%, pessoal, provocada pela ruína do mercado imobiliário daquele país, juntamente com a falência também do banco de investimentos Lehman Brothers, entre outras empresas que foram falindo no meio do caminho. Essa crise provocou um choque econômico sem precedentes antes, em todo o mundo, e no Brasil também não foi diferente. Aqui, a Bolsa de Valores chegou a despencar 75% em uma corrida pela venda dos ativos que eram negociados. Aí vai lá o senhor Luiz Barsi Filho, com quase 40 anos de investimentos em Bolsa de Valores nas costas, e faz o quê? Compra mais ações de boas empresas para sua carteira. E não tinha como ser diferente. Tudo se apresentou para o Barsi como uma grande oportunidade naquele momento. De que exatamente? Acumular o maior número possível de ações de boas empresas para receber a maior quantidade de dividendos que essas empresas pagavam. Enquanto o mundo todo se ajoelhava, ou rezava e chorava, sofria ao mesmo tempo, claro, com todo respeito, porque essa crise afetou muita gente de uma maneira terrível, o Barsi aproveitou um momento de turbulência na nossa economia, em que a Bolsa de Valores despencou esses mais de 75%, para acumular mais ações. Acumular mais ações equivale, no futuro, a receber mais dividendos. É o que ele chama de cultura de investimento. O futuro que o Barsi queria garantir lá no ano de 2008 é o nosso presente de hoje. Portanto, uma decisão tomada há mais de 14 anos gera frutos hoje, no presente. E pessoal, isso é apenas uma parte da metodologia de investimento do Barsi. Claro que tem muito mais coisas para se estudar, para se ler antes de tomar qualquer decisão como essa. Não significa também você sair comprando todos os tipos de ações só porque o preço caiu. É preciso saber também o que você está fazendo, planejar, analisar e executar como investir em bolsa. E ficar firme, resiliente no seu plano. Não é fácil, mas compensa. Não é simples, mas recompensa.